Come and get it. Olá, eu sou o professor Danilo de Oliveira e na videoaula de hoje nós vamos falar sobre a colonização da América Portuguesa. Tá? Em outras aulas nós trabalhamos a colonização da América Espanhola, hoje o foco nosso é a colonização do Brasil. Tá? Lembrando que eu tenho o chamado período pré-colonial, que é o período que vai desde 1500 até 1530, que é um período em que Portugal deixou o Brasil meio que abandonado, porque tinha outros interesses em outras atividades comerciais, principalmente comércio lá com as Índias, com as especiarias, e o período colonial propriamente dito, que vai a partir de 1530, quando o comércio com as Índias começa a se enfraquecer um pouco e quando os portugueses percebem que se eles não ocuparem de forma mais efetiva o território brasileiro, outros países estavam ameaçando tomar conta do litoral do país. Então, na videoaula de hoje nós vamos ver como que ocorreu esse início de colonização do território brasileiro, quais medidas Portugal adotou para tentar colonizar o Brasil e as consequências, se deram certo ou não, tá bom? Nessa primeira parte do slide aqui, já comentei com vocês, no primeiro período, no período chamado pré-colonial, digamos assim, os primeiros 30 anos, a partir de 1500, o principal produto que Portugal explorou no nosso país foi o pau-brasil. Portugal, a princípio, tinha um grande desejo, um grande sonho de encontrar, assim como os espanhóis encontraram na América Espanhola ouro, Portugal não teve esse sucesso. Então, o único produto assim que teve uma facilidade maior para ser explorado, e que teve uma fonte, e que foi uma fonte mais rentável de dinheiro, de renda para Portugal, foi o pau-brasil. Então, nos primeiros 30 anos da exploração portuguesa no Brasil, o foco foi o pau-brasil. Pau-brasil que era extraído principalmente com a ajuda do índio, do indígena, o trabalho indígena, aquilo que nós já estudamos antigamente, em outras séries, aquela questão do escambo, o índio trabalhava, lógico que forçado, em troca de pequenos objetos de pouco valor. Na verdade, o pau-brasil ele era um produto valorizado, porque do pau-brasil era extraído um corante púrpura, um corante vermelho, que era bastante valorizado na Europa. Então, essa foi a principal fonte de riqueza do Brasil no período pré-colonial. Apesar de que grande parte das riquezas extraídas com o pau-brasil era destinado à burguesia flamenga, que fazia o transporte, que fazia até mesmo todo o processamento desse material, ok? Então, no primeiro momento, Portugal ficou concentrado com o comércio marítimo lá na Ásia, lá no Oriente, e o Brasil ficou relegado, ficou colocado em um segundo plano. A partir de 1530, o cenário começa a se inverter, Outros países também começam a concorrer na questão do comércio com as especiarias do Oriente. Então, Portugal já vê a sua renda sendo um pouco diminuída. E para piorar a situação, principalmente a Holanda começa a dominar algumas regiões do território brasileiro. Então, o rei de Portugal decide o quê? Vamos fazer alguma coisa para não perdermos, para termos mais uma fonte de rendimentos e para não perdermos a colônia que nós tínhamos. Então, em 1530, vai ocorrer o quê? A primeira famosa expedição colonizadora liderada, chefiada por Martim Afonso de Souza. Essa missão colonizadora tinha como objetivo estabelecer as bases do povoamento agora aqui no Brasil e ao mesmo tempo procurar o quê? Espantar, afugentar, combater a invasão e o domínio dos holandeses que estavam, de certa forma, livres no nosso território. Visto que nesses 30 anos de colonização brasileira, apenas algumas expedições haviam sido realizadas por Portugal para vigiar as costas
brasileiras. Então, em 1530, vem o Martim Afonso de Souza, né, para descobrir riquezas e para começar um processo maior e real, concreto de colonização. 2 anos depois, 1532, é fundada a primeira vila, né, a primeira cidade, digamos assim, que é São Vicente. Deixando o pau-brasil um pouco de lado, o produto que Portugal vai optar por colonizar, por plantar, por explorar aqui no Brasil, vai ser a cana-de-açúcar. Visto que o açúcar, né, era um produto bastante valorizado, era um produto caro, e o solo brasileiro, principalmente na região Nordeste, era bastante propícia, né, para a cultura canavieira, né? Outra coisa importante que eu não posso esquecer, falando em colonização do Brasil, é que na produção do açúcar, na questão do uso da mão de obra, né, a questão do indígena ficou um pouco de lado e o foco passou a ser o quê? A mão de obra escrava. Então, quem vai trabalhar nas lavouras, quem Portugal vai procurar introduzir como fonte de mão de obra, vão ser os negros africanos, né? Aí tem uma longa discussão, né? Ou aquela visão errada de que o índio era vagabundo, pelo amor de Deus, né? Não. Ou, na verdade, o comércio com o negro era muito mais vantajoso para Portugal. Por quê? Portugal, quando ia buscar escravos na África, ele fazia o famoso comércio triangular. Ou seja, né, ele vendia produtos para a Europa, levava para a África, comprava produtos da África, vendia, comprava escravos, trazia para o Brasil. Então, quando acontecia isso, né, as fontes de riqueza da burguesia da época era mais intensificada, então a riqueza era maior. Por isso, um dos motivos por terem optado, né, pela utilização da mão de obra escrava no processo de colonização e de desenvolvimento da cultura canavieira. Esse carinha aqui é o nosso querido Martim Afonso de Souza, tá bom? Mas uma coisa é Portugal querer colonizar e colonizar de fato, tudo bem? Nessa época aí, 1530, Portugal estava com uma certa dificuldade financeira, estava com uma crise, não estava disposto a investir ele diretamente e nem tinha condições de investir grandes quantidades de dinheiro. Então Portugal tentou fazer um esquema diferenciado para colonizar o território brasileiro que estava abandonado. Então, o que vai acontecer, professor? Portugal vai criar o chamado sistema de capitanias hereditárias. O que foi isso? Portugal pegou o território brasileiro, dividiu em 15 faixas e cada uma dessas faixas foram entregues a pessoas chamadas de capitães donatários. Os capitães donatários, né, eles dividiam possíveis lucros com o rei, com Portugal, e em troca recebiam a terra para poder o quê? Para poder colonizar. Capitania hereditária, lógico, a terra pertencia ao rei, mas o rei concedia ao capitão donatário e, se fosse o caso, essa capitania poderia ser passada, transmitida para o filho desse capitão donatário, tá bom? O capitão donatário, que era o dono da capitania, ele era o processo de posse da terra dele aqui no Brasil, ele era baseado em 2 documentos básicos, que era a carta de doação, que era o que? O comprovante que o Estado português estava doando a terra para ele, e o chamado foral, que era um documento que estabelecia as obrigações e os direitos que o capitão donatário tinha nas suas terras, né? Então, obrigações: colonizar, plantar, expulsar os índios, os índios, né? Ou catequizar os índios. Ou direitos: explorar, contratar, escravizar, tá? Então, todas as regras das capitanias estavam estabelecidas nesse documento chamado foral. Professor, deu certo o sistema de capitanias? Sim ou não? Mais ou menos, né? Na verdade, as 2 capitanias, entre as 15, as 2 capitanias que mais se destacaram foram as capitanias de São Vicente e a capitania de Pernambuco. As outras capitanias não tiveram muito êxito porque vários fatores dificultavam, né, o funcionamento desse sistema de capitanias
hereditárias. Eu coloquei aqui um slide com alguns dos itens que dificultavam a presença e o desenvolvimento das capitanias. Quais, professor? Podemos citar, por exemplo, né, o desinteresse que alguns capitães eles tiveram ao longo do tempo. Posso citar a falta de capital, a falta de dinheiro, até mesmo dos capitães, para manter a sua capitania, porque, lógico, né, você tinha que fazer o plantio, você tinha que desmatar, você tinha que contratar soldados, você tinha que fazer o engenho, era um investimento muito alto, né? Não eram todos que tinham esse montante, tá? O alto custo do empreendimento, a distância da colônia em relação à metrópole, lógico, muito distante, atravessar o mar, né? As terras inférteis de algumas regiões, não eram todas as regiões que tinham assim um ambiente propício para a agricultura, né? O temor dos ataques indígenas, que era uma constante também no período, e a descentralização administrativa. Como assim, professor? O comando da colônia não estava no Brasil, estava em Portugal, então ficava mais difícil para quê? Para que os capitães, né, eles tivessem o maior apoio da coroa portuguesa. Todos os problemas, todos os impasses tinham que ser resolvidos lá em Portugal e isso dificultava, tá bom? Então, diante dessas dificuldades, diante desses problemas, né, Portugal vai, a partir daí, resolver trazer o quê? Trazer o chamado governo geral. Então, em 1548, com o fracasso do sistema das capitanias, né, vem o governo geral aqui para o Brasil, em 1548, para quê? Para que tenha um governador aqui no país, representando direto o rei e controlando melhor todo o território, né? Afinal de contas, aquela história, o boi só engorda com o dono ali olhando, né? Se ficar abandonada a coisa, não funciona direito. Então, é criado o sistema de governo geral. Então, uma pessoa, né, um governador geral, vem para o Brasil para fazer o quê, professor? Para auxiliar as capitanias em dificuldades, para defender o litoral, combatendo principalmente quem? Os franceses, oui, para variar, né? Desbravaram o interior, combatendo indígenas, e desbravaram o interior porque quanto mais eu vou para o interior, mais eu consolido os meus domínios coloniais, tá? Coordenar a administração política, econômica e a defesa, tá? Então, o governo geral, ele surgiu como uma forma de Portugal estar presente realmente, de forma mais concreta, aqui na colônia brasileira. E aí, nesse sistema de governo geral, eu vou ter três figuras de grande destaque, tá? Ouvidor-mor, provedor-mor e capitão-mor. Ouvidor-mor, né, era a pessoa que cuidava da justiça. O provedor-mor era o responsável, que beleza, por arrecadar impostos. E o capitão-mor era o responsável pela defesa, né? Era ele que coordenava, ele que providenciava toda a defesa do território. Professor, quais foram os principais governadores? Quais foram os governadores que se destacaram? Primeiro, eu tenho, né, Tomé de Souza, que chegou em 1549 até 1553, tá? Ele que vai instalar o que? O governo na Bahia, ele que vai transformar Salvador na primeira capital, ele vai trazer os primeiros jesuítas para poderem o quê? Colonizar e catequizar os índios, tá? Foi um governador que se destacou entre os outros. Depois, outro governador, Duarte da Costa, esse teve problemas para administrar a colônia, né? Não foi assim um bom administrador, teve vários problemas, principalmente em relação aos jesuítas e aos indígenas, tá? Mendes Sá, outro governador geral, esse sim já vai recuperar um pouco, né, aquilo que o Tomé de Souza havia implantado como administração, vai ser importante. O Mendes Sá vai ser o cara que vai estimular realmente a expansão canavieira, ele que vai estimular a criação de engenhos, vai financiar, vai arrumar dinheiro, então ele vai ser bastante importante. Então esses foram os três nomes de destaque, né, no contexto dos governadores gerais, no início, né, do processo de colonização do Brasil. Quem mandava no Brasil, professor, tá? O poder nessa época ficava com os chamados homens bons, que eram os grandes proprietários de terra. Então, deu para perceber? Então,
A partir de 1530, Portugal tenta colonizar o Brasil, vai criar o sistema de capitanias hereditárias, não vai dar muito certo, vai criar o que? O sistema de governo geral. Tá? Vai funcionar bem melhor, né? Até que vai ter algumas mudanças quando, né, em 1580, eu vou ter uma fase da história do Brasil em que o Brasil, né, vai ser dominado pelos espanhóis, visto que vai acontecer a chamada União Ibérica. O que é a União Ibérica? Os reinos de Portugal e da Espanha vão ser juntados por questões sucessórias da dinastia, e durante essa fase, né, o Brasil ele vai passar o quê? A expandir os seus territórios além do limite de Tordesilhas. Então, nessa fase aqui da expansão, né, do domínio da União Ibérica, a cana-de-açúcar vai se fortalecer, né, o território vai se expandir além da linha de Tordesilhas e, para variar, lógico, né, essa palavra é importantíssima, a economia brasileira vai ser baseada durante todo o período colonial, vai ser baseada no sistema de plantation. O que é o sistema de plantation, professor? São aquelas grandes propriedades, aqueles grandes latifúndios que produzem basicamente um único produto agroexportador para a venda, no caso, a cana-de-açúcar. Tá? A unidade produtora da cana-de-açúcar do sistema de plantation durante o período colonial era o engenho, né? Então, no engenho era onde era produzido o quê? Todo o açúcar, o melaço, o centro econômico do Brasil girava em torno dos engenhos que existiam, principalmente na região do Nordeste, e a figura de grande destaque em cada engenho, lógico, era o dono dele, era o chamado senhor de engenho. Essa imagem aqui, não sei se dá para vocês verem bem, ela mostra parte de um engenho, né, algumas partes do engenho. Então, basicamente, em um engenho, todos os engenhos, eu tinha a casa grande, onde morava, né, o senhor do engenho e sua família e os escravos familiares particulares. Eu tinha a senzala, que era a moradia dos escravos, lógico, né, péssimas condições, com certeza. E eu tinha a casa do engenho, que eram as instalações onde existiam várias partes, cada departamento da casa de engenho responsável por uma etapa da produção do açúcar. Tinha as casas de purgar, né, e assim por diante. Então, toda a riqueza nessa época vinha, né, da unidade chamada engenho, né, gerida pelo famoso senhor de engenho. É lógico que, né, professor, só tinha cana no Brasil? Não, né, no período colonial eu tinha outros produtos que o Brasil também produzia e também exportava. Lógico, aproveitando a própria cana, eu tinha, né, a rapadura, eu tinha que não é propaganda não, perdão, tá? Depois eu quero que vocês me mandem a verba. Eu tinha a pinga, né? Eu tinha a criação de gado, a pecuária, eu tinha a plantação do algodão, eu tinha o fumo, que era um produto muito utilizado, inclusive para trocar com escravos lá na África, e eu tinha as famosas drogas do sertão, que eram o quê? Que eram remédios, eram ervas, né, utilizadas ou como remédio na Europa e que tinham um valor muito alto, né, fora do Brasil. Tudo bem, pessoal? Então foi uma videoaula bem rápida, quis mostrar para vocês como que Portugal colonizou o Brasil, né? A questão das capitanias hereditárias, isso é importantíssimo, a questão do governo geral que chegou para o Brasil, e a questão de que o principal produto durante o período colonial do Brasil foi a cana-de-açúcar para a produção do açúcar, que era muito valorizado na Europa. Tudo bem, pessoal? Tá? Só para lembrar, essas videoaulas eu faço para os meus alunos reverem os conteúdos vistos em sala de aula, tá? Se foi útil para você também, que bom proveito. Ou se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar um e-mail, tá aparecendo aqui embaixo, prof.danildeoliveira@gmail.com. Eu vou responder a sua questão, pode mandar a sua crítica, a sua sugestão, tá? Quiser dar um like, pode dar um like, não quiser dar, não dá. Quer marcar negativo lá, marca negativo, só peço para explicar o porquê que não gostou do vídeo,
tá? Mas no mais é isso, tudo bem? Então até a nossa próxima videoaula, um grande abraço a todos, se Deus quiser, e até mais. Tchau, tchau.